Olá, bem-vindos ao canal Restauração em Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das festas, né? Estamos quase terminando. Vamos falar sobre a festa, né? O tempo determinado da expiação. Lembrando que, assim como na festa da trombeta, como a gente falou no último vídeo, essa festa ela pode ser enxergada de duas perspectivas diferentes, né? Então a gente vai tratar das duas, mas em primeiro lugar a gente vai tratar daquela que diz respeito de fato ao tempo do fim. E mais uma vez faço a mesma observação que fiz no último vídeo, que muitos assuntos serão tratados aqui, né, serão mencionados, mas de forma superficial, né? Porém, no futuro vamos tratar desses assuntos de forma aprofundada. Mas o importante aqui é entender esses tempos determinados, né? Porque para compreender muitos assuntos que a gente vai tratar no futuro, é necessário compreender essas festas. Isso vai facilitar muito o entendimento. Então, vamos aos textos, né? Em primeiro lugar, como eu tenho feito, a gente vai ler o texto na lei. Em Levítico 23, do 26 ao 32. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês sétimo, ao 10 desse mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será, então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Né? É aquele que a gente já explicou, né, com relação aos sábados, que toda festa, ele estabelece esse sábado. Então, no dia 10 do sétimo mês, lembrando que, né, as trombetas ele considera do dia 1 do sétimo mês também. E o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é com relação a esse teor de juízo que tem aqui. Né? Ele fala que todo aquele que fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do povo e etc. O que eu quero que a gente entenda? A festa da expiação, a gente vai ler depois, mas ela está relacionada ao tempo do fim. Principalmente, na verdade, somente, né, nesses termos, relacionado à volta de Cristo. Ao fim mesmo, né? Ao momento em que Cristo sai do Santo dos Santos. Porque essa expiação é realizada no Santo dos Santos. Então, a festa da expiação, nesse sentido do tempo do fim, né, para entendermos o tempo determinado, diz respeito a este momento em que Cristo sai do Santo dos Santos, né? Aí o arrebatamento, a gente vai ler sobre tudo isso. Então, para a gente trazer, né, isso à mente, a gente vai ler lá em Hebreus, Hebreus 10, do 11 ao 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Na verdade, até o 13 só. Veja que ele se coloca à destra de Deus, isso está relacionado à expiação, e até que seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Isso aponta para o tempo do fim. Né? O momento em que esses inimigos serão colocados por estrado dos pés é justamente o momento em que Cristo sai do Santo dos Santos. Né? E aí você tem todo aquele contexto do Apocalipse, porque isso ocorre no toque da última trombeta. E aí esse é um dos assuntos que eu falei, né, que a gente vai falar de modo superficial, mas para ter em mente, né, para aqueles que estão mais acostumados, né, com esse tipo
de estudo, é o toque da última trombeta. Em Apocalipse tem 7 trombetas, né? Na última, diz respeito ao arrebatamento. A gente vai falar sobre isso também, mas tendo isso em mente. E também em Salmos 110, a gente vai ler o salmo inteiro, é curtinho. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora. Serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Claramente, né, uma menção aqui a questão do tempo do fim. Ele julga entre as nações, enche de cadáveres, esmagará as cabeças por toda a terra. Então é justamente esse momento em que Cristo volta, né, que aí Apocalipse narra também o Armagedon. Né, e aí a gente leu aqui nesse primeiro versículo, né, ele senta à destra de Deus, à direita, né, e espera por esse momento, né, que é o momento em que ele sai dali, sai do Santo dos Santos, onde tudo isso acontece, e você vê aquele momento ali do fim. Para contextualizar melhor esse momento, a gente vai ler Levítico 25, do 8 ao 13, que ele vai explicar, falar um pouco sobre o ano do jubileu, né, e aqui vai estar tudo explicadinho. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, fará passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50 e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. O ano 50 vos será jubileu. Não semeareis nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem dele colhereis as uvas das vinhas podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então, eles tinham, né, esse ciclo de 7 semanas, né, 7 semanas de anos, 49 anos, e aí no ano 50 havia esse ano do jubileu. E nesse momento, né, eles tinham, na festa da expiação, essa trombeta. Veja que ele fala muito aqui de possessão, e tudo isso diz respeito ao momento em que Cristo estabelece o seu reino na terra. Né? Cristo restabelece, né, o seu poder, o seu reino neste mundo, tomando o mundo, né, do reino do mal, do reino do maligno, do reino da serpente, né, todo aquele contexto ali do anticristo, tudo aquilo. Então, aqui, né, nessa sombra da lei, que era esse ciclo de 7 semanas, você vê esse momento. No dia da expiação, essa trombeta sendo tocada e cada um voltando à sua posição, tudo isso aqui, né, é inserido, que aponta para este momento em que Cristo volta. E há esse toque dessa trombeta. Isso que a gente vai pontuar agora. Em 1 Coríntios 15, do 51 ao 53, é o seguinte: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então esse é justamente o momento que eu estou falando aqui. Né? A última trombeta, Cristo saindo dos santos, que aponta para esse momento do fim da festa do tempo determinado da expiação. Então, fala disso. É lógico que há conforme a gente está vendo aí no slide, né, na ordem das festas ou dos tempos determinados, há uma transição ali entre expiação e tabernáculos. Então,
essa transição, ela é dinâmica. Por isso que não é possível a gente precisar aqui, mas o importante é entender esse significado na festa da expiação, desse momento em que Cristo termina essa obra, né, de certa forma, e ele entra para sai do Santo dos Santos, a última trombeta, né, toca e há o arrebatamento, conforme a gente leu aqui. E para complementar esse texto, tem uma informação muito importante sobre isso. Porque aqui ele fala, né, do ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Fala do arrebatamento. E eu já venho aqui em outros vídeos, né, eu deixei claro que nós acreditamos no pós-tribulacionismo, ou seja, a igreja vai estar aqui no tempo do fim. E esse texto, junto com outro texto, é a prova disso. A gente acabou de ler, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, é o seguinte: ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então veja que há uma ordem, e essa ordem tem que ser respeitada, conforme Paulo coloca aqui. Os mortos ressuscitarão primeiro e depois os vivos, né? Aqui Paulo se refere à igreja, não nós, como se ele, né, como se ele estivesse falando que ele, com certeza que ele vai estar lá, mas ele se refere ao fato da igreja, né? A igreja que estiver viva naquele momento, primeiro os mortos ressuscitarão e depois haverá o arrebatamento. E isso quando? Só na última trombeta, que acontece no fim, literalmente, depois da tribulação. Depois da grande tribulação. Então, aqueles últimos 7 anos sobre a face da Terra, que a gente fala da última semana de Daniel, né, mais o assunto que a gente vai aprofundar depois, mas a igreja estará aqui, conforme a gente viu. Porque não tem como a igreja ser arrebatada antes. Porque se a igreja fosse arrebatada antes, a igreja seria arrebatada, né, antes dos mortos serem ressurretos. E não é o que Paulo fala aqui. Primeiro, ressurreição dos mortos, na última trombeta, depois os vivos, junto com esses que foram, né, ressuscitados, serão arrebatados. Então há uma ordem a ser respeitada, e isso trata do que? Do tempo determinado que a gente está tratando aqui, da expiação, quando Cristo sai dali e estabelece esse momento, né? O toque da última trombeta, a gente viu lá no ano do jubileu, né? Na data da festa da tempo determinado da expiação, você tem aquela trombeta tocando, né? E esse ano que representa todo mundo voltando à sua possessão, liberdade, tudo isso ali, todo um significado, né, relacionado ao tempo do fim e Cristo estabelecendo o seu reino. E nesse mesmo raciocínio, né, a gente continua em Apocalipse 10, do 5 ao 7, o seguinte: então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que é justamente o que a gente acabou de tratar aqui, né? Sobre esse momento de Cristo saindo do Santo dos Santos, né? A expiação, aquela trombeta tocada no ano do jubileu. Tudo isso aqui apontando para o tempo do fim, para o momento do arrebatamento. Também em Apocalipse 11, do 15 ao 18. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram assentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, todo-poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar.
Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, aqui ele entrou um pouco na festa dos tabernáculos, que a gente vai falar no outro vídeo. Mas o que eu quero tratar aqui é que ele falou, né? Desse sétimo anjo tocou a trombeta, e ele fala do reino. Por isso que eu digo que essa transição entre expiação e tabernáculos é dinâmica. Mas é importante entender a festa da expiação como esse momento da volta de Cristo. Quando ele sai ali dos santos, né? Depois dessa obra relacionada à expiação. E também em Mateus 24, do 29 ao 31, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, né, aí é tudo aquilo que a gente já tratou até agora. Esse texto resume. E então agora, pontuada essa parte como, né, do tempo determinado da expiação, da volta de Cristo, a gente segue para a outra perspectiva que eu falei no começo, que diz mais respeito àquela ideia de atemporalidade, né? E vamos seguir então. Vamos começar em Levítico 16, do 7 ao 22, que é onde vai explicar, né, os rituais que eles faziam na expiação. Por meio desses rituais a gente vai conseguir, né, extrair significados importantes, né, que apontam para algo mais profundo. Então, Levítico 16, do 7 em diante. Também tomará ambos os bodes e o porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então você tem aqui essa figura desses dois bodes, né? Um será sacrificado e o outro será enviado ao deserto. Arão fará chegar um novilho, né? Tem essa figura do novilho que a gente vai tratar também, da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergerá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergerá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com ele no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar, para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá do altar que está perante o Senhor, sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergerá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel,
todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Em primeiro lugar, nesses rituais tem muitos significados, é lógico, a gente já está sabendo aqui que existem sombras, né, existem muitos significados por trás disso, então eu vou focar aqui nas coisas mais importantes. Né? Não que eu já seja capaz de decifrar todos que estão presentes aqui, mas a gente vai trazer aqueles que estão mais claros. Né? Em primeiro lugar, sobre esses animais. Né? O foco aqui são esses dois bodes, você vê que um deles recebe, né, no final de tudo, esse que é jogado no deserto, né, para morrer de fome, e ele que recebe de fato, né, a punição, digamos assim, né? Você vê que tem esses dois. E isso está muito relacionado ao que a gente vê lá em Mateus 27, 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo que pedisse que o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Esses dois bodes estão relacionados justamente a esse momento. Você tem duas figuras aqui, né? A do Cristo, né? Que é o de fato que será sacrificado, e a de Barrabás, que foi solto. É lógico que isso aqui, quando eu comparo com esses dois bodes, é uma alegoria, mas no sentido de que Cristo de fato foi aquele que foi crucificado, mas você veja que Cristo foi ressuscitado, né? Ele foi glorificado, ele alcançou, né, um fim de glória. Em contrapartida, você tem Barrabás. A Bíblia não dá exatos, né, o que exatamente aconteceu com ele. No entanto, a gente sabe, né, que ele está ali como uma figura completamente oposta, né, à de Cristo, né, representando muito mais o mal. Então, é a mesma coisa com relação, né, a esses bodes. Em primeiro lugar, entender que quando Cristo estava na cruz, né, porque bode, né, ali você está sendo comparado, como se Cristo estivesse sendo comparado com outro ser que é maligno. Mas por que isso, né? E quem Barrabás está representando ali? Em Gálatas 3:13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, naquele momento, né, da crucificação e tudo mais, Cristo se fez maldito. E isso aponta justamente para para essa igualdade que ele está ali com essa ideia de bode, né, e de um outro ser que seria maligno também. Então, o que está falando aqui? De fato, foi Cristo que foi crucificado, né? Mas no fim de tudo, quem vai tomar a responsabilidade por isso e quem será punido será Satanás e aqueles que foram persuadidos por ele. Essa é a lógica aqui, né, desses dois bodes. Né? Cristo foi de fato aquele que foi sacrificado, mas aquele que receberá de fato a culpa sobre tudo isso e jogado no deserto para morrer de fome é Satanás e todos aqueles que foram persuadidos por ele. Então esse é o primeiro significado que a gente tem que trazer quando ele traz essa ideia desses dois bodes ali na expiação, né? Porque a expiação também diz respeito, né, a esse sangue, que a gente vai tratar logo daqui a pouco, sobre esse sangue aspergido, né, esse sacrifício de Cristo. Então, esses dois bodes apontando para Cristo, né, que foi feito maldito no madeiro, mas ressuscitou em glória. E no fim, aquele que tomará de fato a culpa sobre tudo isso será Satanás. E isso está muito bem explicado em Gênesis. Eu não vou ler agora, porque acho que acredito que vai ficar muita coisa, mas em Gênesis, quando Deus fala a serpente, ele diz que haverá inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E a da serpente, né, ele ferirá o calcanhar, mas ele ferirá a cabeça. Então é justamente isso. No fim, aquele que sairá
perdendo, aquele que sairá derrotado é Satanás. É isso que tem que ficar claro aqui nessa simbologia aqui, quando ele fala da expiação, né? Que, né, da morte, do sangue. E agora, quando ele fala aqui de novilho, novilho diz respeito a boi, e na Bíblia a gente tem uma ideia, né? Na verdade, isso é não só na Bíblia, né? Isso é um senso comum, de boi relacionado ao trabalho, né? Tanto que Paulo, em 1 Coríntios 9, do 7 a 11, diz o seguinte: quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então, quando ele fala de novilho ali, e desse sacrifício, dessa aspersão, ele está falando justamente desse trabalho de Cristo. Cristo cumpriu aquela obra na esperança, né, com a esperança de receber a parte que lhe é devida. Isso também está explícito em Isaías 53, do 11 ao 12, que diz o seguinte: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então é isso, né? Esse novilho apontando para trabalho, nesse sentido de que Cristo, a obra de Cristo, teve fruto, né? O trabalho dele teve fruto, né? É o que é exatamente o que a gente acabou de ler. Então, né, explicado, né, ao menos a parte essencial a respeito desses rituais, né, de uma forma mais profunda, o que esses animais representam, aqueles dois bodes, esse novilho. Agora a gente vai para outra questão que ele fala aqui das 7 aspersões. Nos últimos vídeos a gente vem tratando muito sobre esse número 7 e sempre falando, né, do 7 apontando para aqueles 7 milênios, né? Lembra? A gente está falando disso direto nos vídeos, né, a respeito das 7 festas, né, dos 7 tempos determinados, que é justamente o plano de Deus para a humanidade durante esses 7 milênios, e a gente explicou na festa de Pães Árvores, por exemplo, por que ela durava 7 dias, apontando para o fato de que o sacrifício de Cristo é atemporal. Quando ele fez aquilo, né, retroagiu, e todos aqueles que viveram, né, antes são alcançados por aquilo também, por aquela justificação. Por isso que em toda a história da humanidade, nesses 7 milênios, há justificação. Cristo garantiu isso. E da mesma forma, isso está explicado aqui. Durante todos esses 7 milênios, há o sangue de Cristo aspergido, o sangue dele, né, garantindo a nossa santificação. A santificação da igreja sempre foi possível, essa expiação sempre ocorreu. É por isso que a festa da expiação também tem esse caráter que ficar em stand-by, né? Ela sempre esteve acontecendo espiritualmente. Ainda que tenha aquela outra perspectiva que eu expliquei sobre o tempo do fim, Cristo está hoje à direita do Pai, né, expiando os nossos pecados. Isso sempre foi uma coisa que esteve vigente por causa dessa temporalidade. Por isso que ele fala de 7 aspersões, porque ele sempre esteve ali garantindo, né, que o sangue dele fizesse a obra, né, para que ele recebesse aquilo que é de direito pelo trabalho que ele fez, aquilo que a gente acabou de falar, né? Então essa aspersão desse sangue 7 vezes diz respeito a isso. É esses 7 milênios em que o sacrifício de Cristo fez efeito, né? Nos justificando, aí Pães e nos santificando, quando ele fala aqui da expiação desse sangue. E por fim, glorificação, né? Justificação, santificação e glorificação, né? Na volta de Cristo, né? Que também diz respeito aqui ao momento em que ele termina essa expiação, né? É lógico que tem detalhes aqui a respeito do milênio, mas eu não vou me adentrar nisso agora, né? Para aqueles que conhecem. E, por fim, eu vou ler o texto em Hebreus 9, que fala dessa questão de uma forma
muito clara e, e que é muito importante para a gente compreender. Ora, a primeira aliança, Hebreus 9:1, que a gente está lendo, tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, que é o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, então você vê que essa obra dele para a remissão das transgressões antigas, né, justamente falando dessa temporalidade, né, dessa morte dele que tem efeitos para além, né, daquele tempo presente, né, e não só para o futuro, mas para o passado também. Recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e ísopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então ele fala aqui desse testamento, né, que diz respeito a essa promessa, né, de que por meio de sangue, né, por meio de morte, de fato haveria salvação, né? E todos aqueles animais mortos apontavam para esse sacrifício muito maior, que é o de Cristo. Com efeito, foi 21, né? Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, né? Aquelas coisas ali que estavam, né, eram apenas figuras do Santo dos Santos verdadeiro, né? Aquilo ali. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro,
porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Então veja que ele deixa claro aqui que o sacrifício de Cristo alcança até aí tudo aquilo que a gente explicou sobre morto desde a fundação do mundo. É o que ele fala aqui. O que ele deixa claro aqui é que o sacrifício de Cristo é necessário desde a fundação do mundo. Desde lá do início é necessário que a obra de Cristo estivesse, né, fazendo efeito. E de fato ela estava fazendo efeito. Está fazendo efeito e vai fazer efeito. Tudo isso para garantir o quê? Que Cristo sempre alcance aqueles que amam e guardam os mandamentos. Né? Seja pela lei mosaica, seja pela lei moral, que a gente fala sobre isso no vídeo de Romanos 9, né? Enfim, ou seja pela nova aliança que a gente vive atualmente, né? Então, tudo isso em mente. Tudo isso que ele está tratando aqui. Aí no 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E do que a gente disse no início. Né? Ele aparecerá a segunda vez, né? Quando terminar essa obra, né? Ele fala da... Né? Quando ele sai do Santo dos Santos, né? Mas o celestial, aquele que está, né? Em lugares celestiais, né? Quando ele sair dali, ele estabelece, né, arrebatamento, o reino dele, que aí a gente já vai entrando para a festa dos tabernáculos. Então, a gente vai fechar por aqui a festa da expiação, o tempo determinado da expiação. Né? Eu expliquei essas duas perspectivas que essa festa trata. E no próximo vídeo a gente termina o estudo falando sobre a festa dos tabernáculos. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.